Daniel 10, no verso 20 e verso 21, diz assim: E disse, sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está escrito na escritura da verdade, e ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Aqui nós vemos uma batalha sendo livrada no mundo espiritual, e nós vemos que se faz menção de um príncipe, o príncipe da Grécia, o espírito da Grécia. Vamos começar falando que este espírito é o inimigo número 1 do sobrenatural, e que a influência que ele tem ganhado no corpo de Cristo tem paralisado o mover profético, o mover sobrenatural, o mover apostólico. Mas como é que começou? Com a morte dos apóstolos, no ano 100, o espírito de Grécia ele começou a se infiltrar na igreja. O mundo grego no qual os primeiros apóstolos ministraram esteve cheio de tais filosofias. Os gregos foram amantes da sabedoria. De fato, eles consideram a sabedoria como um conhecimento, como informação. E buscaram o conhecimento a tal ponto de desenvolver uma mente idólatra, uma mente cheia de idolatria. Em outras palavras, eles chegaram à adoração, a cultuar o conhecimento. A palavra filosofia ela saiu da Grécia e significa amor ao conhecimento. Os gregos foram os guardiães de Aristóteles e Platão, de inumeráveis filósofos. Eles normalmente tinham fortes disputas, altercados, nos quais eles tratavam de defender suas próprias ideologias, seus próprios pontos de vista, porque eles gostavam do debate e do raciocínio. Foi nessa classe de mundo onde a igreja primeira começou a emerger, onde nasceu a igreja primeira. Mas, por meio da graça e da unção apostólica, a igreja primeira conseguiu vencer essa mentalidade, conseguiu derrubar as fortalezas estabelecidas pelos gregos por este sistema grego, este sistema de razoamento, de raciocínio, de filosofias humanas. Qual é a filosofia dos gregos? É fazer que o homem chegue a ser um Deus, um super Deus, através do conhecimento. Este espírito, este principado, ele se manifesta na forma de pensamento. Abra aí 2 de Coríntios 10:4. Diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Nesta passagem nós vemos que o apóstolo Paulo, ele mostra a natureza das armas espirituais que nós temos dentro da batalha espiritual, e ele fala algo muito profundo. Ele diz que as nossas armas são espirituais para a destruição de fortalezas, de sofismas, argumentos, altivezes que se levantam contra o conhecimento do Filho de Deus, e levando cativo todo pensamento, todo entendimento à obediência a Cristo. Este espírito, este principado, ele resiste fortemente o sobrenatural, ele limita a vida cristã, a vida do crente, a um raciocínio, a uma lógica, para que a pessoa não acesse ao mundo sobrenatural. No tempo dos apóstolos da igreja primeira, o mundo ele estava sendo governado pelos romanos, mas isso era militarmente, mas o pensamento era o pensamento dos gregos. Ainda que Roma conquistou a Grécia, nos termos militares, realmente o pensamento dos gregos prevalecia mesmo na cultura romana, tanto que eles mudaram os nomes dos deuses gregos e os adaptaram para a própria cultura romana. Isso se chama um sincretismo.
Então este principado ele traz uma oposição, uma resistência. E nesta passagem que o apóstolo Paulo nos fala das armas que nós temos para destruir as fortalezas, nos fala também de uma palavra que é a palavra sofismas. Essa palavra sofisma tem sua origem em Sofia. Sofia foi uma deusa grega e de fato Sofia quer dizer amor ao conhecimento. Através de espíritos de intelectualismo e racionalismo, a operação deste principado tem impedido que muitas pessoas possam acreditar, possam crer no Evangelho e possam acreditar que Jesus ressuscitou da morte. As universidades daquela época estavam totalmente cheias do pensamento grego. O pensamento grego tinha se infiltrado de uma maneira muito poderosa, então tinha um domínio muito grande. Com espíritos de intelectualismo, racionalismo, orgulho, debate e uma mente idólatra pelo conhecimento. Para os gregos, quanto maior o conhecimento eles tinham, eles acreditavam que eram mais sábios. Mas nós sabemos que conhecimento não é sinônimo de sabedoria. Segundo a cultura hebraica, a sabedoria não é medida pelo conhecimento, mas sim é medida pela obediência que nós temos a Deus. A sabedoria é medida pelo temor reverente que nós temos de Deus e não pela quantidade de informação ou de conhecimento que nós possamos ter. E junto com o conhecimento, o orgulho trabalha paralelamente neste tipo de sistemas intelectuais. Devemos ter em conta que os primeiros apóstolos, a igreja primeira, ela teve que confrontar fortemente a operação deste espírito, deste sistema espiritual. Agora, dentro da cultura grega, essencialmente existiam 3 deusas que eram cultuadas e que formavam a estrutura principal que sustentava estas linhas de pensamento dos gregos. A primeira deusa é Atenea, é a deusa grega que odeia tudo o apostólico, tudo o profético, tudo o sobrenatural. Simboliza a razão e a sabedoria para os gregos, o conhecimento, a informação. A segunda deusa é justamente a que nós falávamos momentos atrás, é Sofia. Sofia é a deusa da sabedoria e do amor ao conhecimento sobre todas as coisas. E finalmente Diana, que é a deusa religiosa também conhecida como a rainha dos céus. Agora, dentro da passagem que nós acabamos de ler, onde o apóstolo Paulo nos fala sobre as fortalezas, as altivezes, há uma tradução muito interessante que diz que nós derrubamos sofismos e toda cabeça orgulhosa, muito interessante, que se levanta contra o conhecimento de Deus. Os sofistas foram filósofos gregos que se especializaram na retórica e na argumentação dialética. De fato, nós vamos ver mais tarde a operação da dialética e como um outro principado chamado basilisco tem lugar paralelamente neste sistema demoníaco. Os sofistas, eles eram mestres, eram filósofos e profissionais que elaboravam, que trabalhavam muito nos argumentos complicados. Os gregos, eles buscavam sabedoria, ainda que os judeus buscavam sinais. O sofismo é um engano do diabo. Abre aí 1 Coríntios 1:22. Diz porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Os judeus, eles pedem sinais, mas os gregos, eles buscavam quê? Conhecimento, informação. Essa era a sabedoria dos gregos. Os gregos, eles inundaram com esta filosofia todo o mundo ocidental, incluindo os Estados Unidos, América, Europa. A finalidade deste espírito tem sido governar o mundo dentro do sistema
de pensamento, dentro das linhas de pensamento. Vamos ver algumas características da operação deste principado, do espírito da Grécia, do príncipe da Grécia. Primeira característica, o humanismo. Esta filosofia começou com Heráclito, ao tirar a Deus do centro da adoração para colocar no lugar ao homem como se fora Deus, como se fosse Deus. Um exemplo do humanismo é um movimento da nova era, o qual ensina que o homem é Deus e que não precisa de um ser supremo para existir. Outra característica deste principado, da operação deste principado, é o intelectualismo. Segundo esta linha de pensamento, o mais importante é alcançar títulos, reconhecimento humano, riquezas, por encima de tudo o que Deus quer, acima de Deus e de qualquer outra coisa. A razão, segundo o pensamento grego, é a que rige o universo, a que governa o universo. A meta é desenvolver no homem, desenvolver ao homem intelectualmente e dessa maneira levá-lo a ser um Deus por si mesmo, anulando toda a manifestação da divindade de Deus. O intelectualismo continua sendo o pensamento das culturas ocidentais como Rússia, Europa e outros países. Agora, bem, em que consiste o intelectualismo? Primeira coisa, resiste o sobrenatural. Uma das razões pelas quais a maior parte de ministros e crentes não se movem no sobrenatural, não operam no sobrenatural, é pela influência deste espírito, deste principado, o príncipe da Grécia. Este é o ponto mais importante que nós devemos fazer menção. Resiste o sobrenatural, ele cria fortalezas que se levantam contra o sobrenatural, contra tudo o que não é lógico, não é racional. Ele não aceita o que não pode explicar. O intelectualismo, ele faz uma negação de tudo aquilo que não consegue explicar, tudo aquilo que não é lógico. Desestimando, trazendo uma característica de endurecimento do coração na vida das pessoas. Uma das palavras para coração endurecido no grego é a palavra que nos dá o significado de um coração sem percepção espiritual. Um coração endurecido é um coração sem percepção espiritual, sem uma percepção sobrenatural. Isso o que faz este principado, ele anula todo o sobrenatural, criando um coração duro, um coração de pedra. Ele desestima tudo o que é viver pela fé. Para as pessoas que estão debaixo da influência deste espírito, tudo tem que ser lógico, bem ordenado, bem racionalizado, não conseguem ter uma operação sobrenatural. O sobrenatural faz que eles fiquem de uma maneira irritados porque não conseguem explicar como é que funciona e não conseguem fluir, não conseguem viver. Tem que ser tudo programado, tudo matematicamente calculado, senão não funciona. E é uma das coisas que é importante entendermos aqui. Há uma frase que nós usamos muito dentro da igreja que não aparece na Bíblia. Sabe qual é? Deus é um Deus de ordem. E essa frase não aparece na Bíblia. Deus é um Deus de ordem, não está na Bíblia. E se você encontra, é a versão sua da Bíblia, porque não aparece. É a versão grega da Bíblia, a versão debaixo da influência deste príncipe. Deus é um Deus de ordem, então temos que fazer tudo programado, tudo debaixo de uma rotina, tudo o que nós entendamos. Essa é a operação deste principado, deste espírito. Ele anula tudo o que não pode ser explicado, tudo o que não pode ser explicado pelo método científico. Se eu não consigo explicar, não consigo entender, então eu não acredito nisso. Você já viu pessoas que falam,
não estou entendendo, eu prefiro nem acreditar. Então anulam todo o mover sobrenatural. O anular de todo o mover sobrenatural é uma das razões pelas quais a igreja tem perdido o poder. Algo que não se vê hoje nas igrejas é um mover de poder de Deus. As igrejas têm ficado debaixo da influência deste príncipe, deste espírito, racionalizando tudo, toda uma rotina religiosa, todo um status quo religioso, mas não vemos demonstrações de poder. E o triste é que o povo de Deus tem se acostumado com isso. E achamos que isso é a igreja, que isso é uma reunião. Mas a igreja do Senhor, ela, quando nós vemos o plano original no livro de Atos, era totalmente sobrenatural. E eu leio no livro de Ageu que diz que há uma promessa profética que a glória da última casa vai ser maior do que a primeira. Mas querido, ainda não chegamos na glória da primeira casa. Ainda não vemos um mover sobrenatural dentro da igreja, não vemos um mover de poder, não vemos a operação, o braço forte do Senhor operando através da igreja. Isso tem a ver com toda a operação deste espírito, deste principado, que anula o sobrenatural, anula todo o mover que não é explicável através dos métodos científicos. A igreja hoje crê mais no que ela vê, no que Deus prometeu para ela. Hoje a igreja está centrada em um humanismo, está centrada em uma influência espiritual tão forte que só consegue acreditar em aquilo que vê. Parecerá ser que a frase de Santo Tomás, ver para crer, é a frase que a igreja tem adotado hoje, mas esse não é o paradigma que Deus tem para a sua igreja. O paradigma que Ele tem para a igreja é crer para ver. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Não é de maneira inversa. Hoje a igreja se move pelas circunstâncias, pelo que vê por vista, mas Deus nos mandou caminhar, não é por vista, é por fé. Amém? Abacuque 2:4 diz algo muito tremendo. Diz: é aqui que aquele cuja alma não é reta se enorgulhece, mas o justo pela fé viverá. O justo vive pela fé. Nós somos chamados a viver pela fé. 2 Coríntios 5:7 diz: porque por fé andamos, não por vista. Nós andamos por fé. Nós não andamos segundo a realidade, segundo a ordem, segundo a lógica, a razão, os métodos, as fórmulas. Nós andamos pela fé. Amém? Outra manifestação do intelectualismo é que nega a existência dos demônios. Hoje vemos que há uma resistência muito grande ao mover de libertação e de batalha espiritual nos crentes. Tristemente encontramos a igreja submergida, cheia de pecado por não acreditar na batalha espiritual, por não acreditar na